Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, assim, por enquanto pelo menos, sem um cronograma definido, um período definido, eu vou estar trazendo de vez em quando aqui no canal um vídeo sobre a Bíblia. Então, eu resolvi trazer um vídeo sobre o texto de Levítico, capítulo 18, verso 22, que é tomado por muito como uma condenação da homossexualidade, e vamos ver que esse texto, entendido à luz do seu contexto, não é sobre homossexualidade. Eu já peço a você para que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Eu montei apenas alguns tópicos para a gente tratar, então este vídeo será composto por 5 partes e a gente vai trabalhando livremente. Na primeira parte, nós vamos falar da data e da autoria de Levítico, então de quando ele é, qual que é o autor. Na segunda parte, nós vamos considerar a temática geral do livro de Levítico. Na terceira parte, nós vamos trabalhar o contexto do capítulo 18 de Levítico. Na quarta parte, nós vamos interpretar, fazer um estudo do versículo específico de Levítico 18 e 22. E na quinta parte, nós vamos pensar aplicações do texto. Por que é importante a gente, para entender Levítico 18 e 22, a gente fazer esse caminho de entender o livro como um todo, o contexto? Porque a Bíblia, para você entender ela corretamente, você precisa entender o contexto. Você não pode pegar um versículo isolado e simplesmente interpretar aquele versículo sem olhar para o contexto maior do livro que ele está inserido, do contexto histórico que ele faz parte. Então vamos aqui ler Levítico 18, 22, que é o texto que a gente vai estudar neste vídeo. Então, vamos lá. Levítico 18, 22 é o texto que a gente vai estudar neste vídeo para mostrar para vocês que esse versículo não é sobre homossexualidade quando entendido à luz do seu contexto. Vamos ler aqui Levítico 18, 22. Diz assim, capítulo 18 estava no 17, então deixa eu virar uma página. Levítico 18, 22 diz assim: Não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher é repugnante. Ok, não se deite com um homem, como quem se deita com uma mulher é repugnante. Se você ler só esse versículo, né, você vai concluir, esse versículo está falando contra a homossexualidade. Será? Então, para a gente entender isso, a gente vai precisar fazer um caminho, né? Não tem como eu chegar aqui no texto e explicar para você o que ele significa sem a gente entender o contexto. Eu só posso entender esse versículo no seu contexto. Então, neste vídeo, nós vamos fazer um trabalho de interpretação do versículo à luz do seu contexto. Então, vamos começar, né? Então, nessa primeira parte, vamos falar um pouco do livro de Levítico como um todo, quando ele foi escrito, por quem ele foi escrito. Então, nós vamos pegar o livro de Levítico. Vamos pensar um pouco no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro, primeira coisa que vocês precisam entender, é um livro sacerdotal. O que é um livro sacerdotal? É um livro escrito por sacerdotes para regulamentar as práticas sacerdotais. Então isso é uma primeira coisa que você tem que ter em mente quando você lê Levítico. Levítico não é um livro sobre a vida moral ética do dia a dia. Não é isso. Levítico não é sobre o que eu devo fazer na minha vida ética. Qual que é a minha ética sexual? Qual que é a minha ética na vida matrimonial? Que casamentos Deus permite, que casamentos não? Que práticas sexuais Deus permite, que práticas sexuais não? Se você ler o livro de Levítico pensando assim, que ele está falando de vida ética do dia a dia, você não vai compreender o livro corretamente. O livro de Levítico é um livro sacerdotal. A gente chama isso de priest source. O que é o priest source? Né? É a fonte P. O que é a fonte P? Vamos entender aqui um pouco. Dentro do contexto acadêmico, a gente sabe que Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são o Pentateuco ou a Torá, não foram escritos por Moisés. Esses livros foram atribuídos à figura de Moisés, porque Moisés é a figura do legislador, mas esses livros não foram escritos por Moisés. Esses livros são textos de diferentes tradições que foram compilados, juntados, para formar um corpo de regulamentações, de leis. Na verdade, leis é uma palavra que não é muito exata, né? A Torá significa mais instruções, digamos assim. Então não são leis rígidas, os judeus não entendiam assim. Eles entendiam como instruções. Essas instruções, elas foram escritas por diferentes autores em diferentes momentos do tempo e elas foram compiladas. Quando elas foram compiladas, elas formaram a Torá ou o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok? Aí, esse conjunto de leis ele foi
atribuído à figura de Moisés, já que é a figura do legislador, para dar autoridade legislativa a esses textos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Então, quem que foi que escreveu o livro de Levítico? A gente vai dividir Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio em tradições. Então, a gente consegue identificar pelo estilo do vocabulário, pelo contexto do texto, pelas referências que o texto faz, que ali tem uma mão específica de algum tipo de autor. Uma dessas mãos, a gente vai ter a teoria, né? É uma das teorias, é uma hipótese, existem outras, a gente sabe que são vários documentos, isso é consenso. A gente só não sabe quais são as origens desses documentos. Então existem diferentes abordagens que buscam explicar a origem desses documentos. Uma abordagem que teve muito sucesso e que a gente vai adotar aqui é a abordagem JEPD. A abordagem JEPD vai dizer assim que a gente pode identificar no Pentateuco 4 documentos, 4 tradições de textos diferentes. A tradição de texto javista, a tradição de texto eloísta, a tradição de texto priest source, que é sacerdotal, e a tradição de texto deuteronomista. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com a tradição de texto sacerdotal. Levítico é da tradição de texto sacerdotal. Quando eu falo que o autor de Levítico é um autor sacerdotal, eu não necessariamente estou falando que Levítico tem um único autor. É provável, até bem provável mesmo, que Levítico tenha mais de um autor, já que a gente percebe alguns blocos de assuntos no livro, a gente consegue distinguir algumas partes, por exemplo, a parte inicial sobre sacrifícios, uma outra parte sobre purificação. Então, assim, talvez esses textos assim sejam de diferentes tradições, mas tradições ligadas à classe sacerdotal, ligada aos sacerdotes. Então, a gente, primeiro, qual é a autoria do livro de Levítico? Sacerdotal. O que isso quer dizer? Que um sacerdote escreveu o livro de Levítico? Não. Que, provavelmente, os textos do livro de Levítico foram escritos por diferentes sacerdotes, em diferentes momentos do tempo, mas que foram juntados, compilados ali. De qualquer modo, a gente atribui o texto à classe de sacerdotes. Então, quem escreveu o livro de Levítico são os sacerdotes. Quando? A questão é quando. Essa questão do quando ela é interessante no caso de Levítico. Quando as pessoas estudaram Levítico e chegaram à conclusão de que ele era escrito por sacerdotes, a tendência dos historiadores no começo foi dizer que ele era o mais tardio possível. Ou seja, que ele foi escrito o quanto mais tarde possível. Por que aconteceu isso? Eles colocavam assim, foi escrito em 500 a.C. Quanto mais tarde eles pudessem jogar a data de escrita, melhor. Por que isso aconteceu? Porque a maioria dos historiadores, estudiosos da Bíblia no início do século XIX, por exemplo, eles eram protestantes. O que o protestantismo pensava? O protestantismo ele se opôs à Igreja Católica Romana. E se você olhar para a Igreja Católica Romana, ela é uma igreja que tem muitas cerimônias, muitos rituais. E esses protestantes, principalmente de origem calvinista, eles eram protestantes que entendiam que essa coisa da religião cerimonial, cheia de rituais, é uma deturpação da religião. Então, o que eles entendiam sobre o cristianismo? Que o cristianismo começou como uma religião sem muito ritual, sem muita cerimônia, e que o cristianismo acabou se corrompendo com o tempo e se tornou essa religião católica, cheia de cerimônias, cheias de rituais. Eles, então, interpretaram que a mesma coisa deveria ter acontecido com o judaísmo. O judaísmo começou como uma religião sem cerimônias, sem rituais. E depois essa religião foi se corrompendo, se enchendo de cerimônias e rituais. E aí os protestantes se colocavam no mesmo lugar de Jesus. Os protestantes vieram para protestar contra essa religião cerimonialista que é a Igreja Católica. Da mesma maneira, Jesus Cristo teria vindo protestar contra esse judaísmo cheio de rituais. Então Jesus teria entrado em confronto com a religião do seu tempo por estar cheia de cerimônias e rituais. Como o Levítico é um livro de cerimônias e rituais, esses estudiosos chegaram à conclusão de que ele era uma deturpação da religião judaica e, portanto, era o mais tardio possível. Isso é um preconceito de pesquisa. Hoje a gente sabe que, provavelmente, essa questão da religião ter rituais, ter sacrifícios, ter cerimônias, provavelmente fez parte da religião judaica desde sempre. Acontece que, então, a gente vai dizer assim que a data de Levítico
não tem como a gente datar uma data específica, mas é um texto que tem tradições de rituais e cerimônias que podem remontar, ó, há muito tempo. Mas o que acontece? Quando o Levítico foi ganhando a sua forma final, aí sim é tardio. Quando o Levítico foi ganhando o corpo de textos que ele é organizado, com todos os rituais ali regulamentados, quando será que foi isso? Aí sim a gente vai trabalhar com uma data mais tardia, que é a data do Segundo Templo. O que é o Segundo Templo? Ali por volta de 538 a.C., por aí. O que aconteceu? Quem já estudou um pouco da história dos judeus sabe que os judeus foram levados para o cativeiro na Babilônia. Então, assim, não lembro agora a data exata, 586 a.C. mais ou menos, a Babilônia invade a terra de Judá e leva os judeus para a Babilônia e eles destroem o templo que existia lá. Então vamos pensar aqui que já existia tradições de cerimônias, porque o templo, existia uma religião judaica antes do exílio da Babilônia. Esses judeus, eles vão levar algumas dessas tradições sobre cerimônias, sobre rituais, mas eles vão para a Babilônia ali, fora da sua terra. Passados cerca de 70 anos, então aqui a gente vai de 586 para 536 mais ou menos, 538, os judeus são autorizados agora pelo Império Persa a retornar para a sua terra e reconstruir o seu templo. E aí que se torna importante, então, regulamentar como vai ser a religião desse segundo templo. Como vai ser os rituais, as cerimônias, os sacrifícios. Então, você precisa ler Levítico pensando nisso. Senão você não vai entender o texto corretamente. Então a gente está aqui no contexto em que o templo está sendo reconstruído e que os sacerdotes estão preocupados em regulamentar essa religião. Então eles vão pegar documentações, tradições sobre como devem funcionar as cerimônias e vão organizar essas cerimônias, esses rituais, essas normatizações no livro de Levítico. Então Levítico vai nos ser um livro que vai servir de código de como deve funcionar essa religião do segundo templo, desse templo reconstruído. Como devem ser os rituais, como devem ser os sacrifícios, como devem ser os rituais de purificação. Então é nesse contexto que a gente precisa entender o livro de Levítico. Então aqui a gente trabalhou um pouco da data e da autoria. Então a gente trabalhou um pouco sobre isso, sobre o contexto histórico em que esse livro foi produzido. Entendido isso, nós podemos agora ir para a segunda parte, que é sobre a temática geral de Levítico. Agora que a gente entendeu o contexto histórico, não é difícil entender a temática geral de Levítico. A temática geral de Levítico está ligada à prática religiosa sacerdotal. Então, é nesse contexto que a gente vai entender o livro de Levítico. O livro de Levítico é um código de como devem funcionar as cerimônias religiosas, como devem funcionar os cultos, como deve funcionar a liturgia, como devem funcionar as práticas de purificação. Então, é esse o contexto de Levítico. Por exemplo, vamos aqui pensar aqui no livro de Levítico. Se a gente abre aqui o livro de Levítico, capítulo 1, o que é o capítulo 1? Capítulo 1 vai dar lei sobre sacrifício. Capítulo 2, sobre ofertas. Capítulo 3, sobre ofertas também. Capítulo 4, ainda sobre ofertas. Capítulo 5, ainda sobre ofertas. Capítulo 6, regulamentações sobre holocausto, sobre oferta de cereal, sobre oferta pelo pecado. Capítulo 7, regulamentações sobre oferta pela culpa. Capítulo 8, nós vamos ter aqui os sacerdotes, né, como devem funcionar a questão dos sacerdotes. Capítulo 9, os sacerdotes começam o seu ministério. Capítulo 10, a gente vai ter o relato de Nadab e Abiú que oferecem fogo estranho. Então a gente tem que ter uma regulamentação sobre como deve ser o fogo, o incenso, o fogo que acende as lamparinas do templo. Capítulo 11, aqui a gente tem que ir entendendo o contexto. Animais impuros e puros. E Levítico 11 é sobre o quê? De novo, cerimônias, rituais. Muitas pessoas vão ler Levítico 11 e vão pensar, aqui começou a falar de saúde. Aqui começou a falar de que carne eu posso comer, que carne eu não posso comer. Porque carne de porco faz mal para a saúde, carne de vaca talvez não faça. Não, não é isso. Se você começa a ler aqui como um código de saúde, você já esqueceu. Levítico não é um código de saúde. Então, Levítico 11 está falando de animais puros e impuros. Com certeza aqui, então, o que a gente tem? Com certeza não, assim, provavelmente, o que a gente tem aqui?
Alguma questão ligada a que animais são puros para as cerimônias, que animais são considerados impuros cerimonialmente, que animais podem ser sacrificados, que animais não podem ser sacrificados. Que animais tornam uma pessoa impura para participar dos rituais e que animais não tornam a pessoa impura para participar dos rituais. Aqui é sobre pureza cerimonial. Levítico 11, então, vai distinguir animais puros de animais impuros. Animais que, se a pessoa comer, ela se torna impura para participar dos rituais. E se ela... Então, aqui a gente vai ter algumas proibições. Porque esses animais, eles têm algum significado ritual. Depois a gente vai entender também, se a gente fosse ler Levítico 11, por exemplo, no versículo 43, vai falar assim: não se contaminem com qualquer desses animais, não se tornem impuros com eles, nem deixem que eles os tornem impuros, pois eu sou Yahvé, o Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Eu sou Yahvé, que os tirou da terra do Egito, para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Então aqui a gente tem um conceito-chave do livro de Levítico. O conceito de santidade. Santidade, no livro de Levítico, significa separação. Significa não se misturar com aquilo que é impuro. Então a gente vai começando a entender uma outra coisa que tem por trás do livro de Levítico. A ideia de se manter separado do pecado, de se manter separado daquilo que é impuro. Então, olha aqui. Os sacerdotes estão tentando separar coisas. Estão tentando não misturar coisas. O que eles querem separar? Eles querem separar o que é apropriado para essa nova religião, para esses novos cultos e cerimônias, e o que não é apropriado. Eles querem mostrar que o culto do segundo templo é diferente dos cultos das nações pagãs, das nações que não são judaicas. Nosso culto é separado, é diferente do culto dos babilônios. Nosso culto é separado, é diferente do culto dos cananeus. Nosso culto é separado, é diferente do culto dos egípcios. Nós somos um povo separado, um povo que não se mistura com o mesmo tipo de cerimônias e rituais que esses povos pagãos, não judeus, pagãos entre aspas, praticam. E é por isso que então tem todo um contexto em Levítico metafórico, algumas proibições são metafóricas e didáticas, para dizer assim, vamos separar, não queremos mistura. Então, quando o texto separa animais puros de animais impuros, aqui tem por trás disso uma mensagem de separar aquilo que é um culto impuro daquilo que é um culto puro, daquilo que é uma religião pura daquilo que é uma religião impura, daquilo que é um povo puro daquilo que é um povo puro, impuro, daquilo que são práticas de um povo puro, daquilo que são práticas de um povo impuro. Vai pegando isso. Aí Levítico 12 vai falar de purificação após o parto. Por que está falando de purificação após o parto? Porque aqui tem a ideia de que o sangue menstrual torna a pessoa impura para participar dos rituais. Se não me engano, existe alguma coisa assim, até no mundo islâmico, talvez, Talvez seja até um estereótipo, não sei. Mas existe aquela ideia de que se a mulher está menstruada, você não pode tocar nela, Por quê? É porque vai passar doença? Não é isso. É porque a menstruação é considerada um líquido que torna a mulher impura cerimonialmente. Então, Levítico 12, por que a mulher precisa ser purificada depois do parto? Para poder participar dos rituais. Depois, leis sobre lepra. Aqui você pode pensar, então o objetivo principal do texto é saúde? Não. Não. Lepra aqui está muito ligado, claro, tem a questão da doença, de que é importante ficar em quarentena para não transmitir a doença, mas o foco não é esse. O foco é que a lepra torna uma pessoa impura para participar dos rituais, tanto é porque a lepra é vista como até uma punição pelo pecado, em certa medida. Então, aqui, a pessoa que está com lepra, ela está impura para participar dos rituais e das cerimônias, ela precisa ser isolada para não contaminar os outros. Não necessariamente por causa da doença em si, mas por causa desse significado cerimonial. Aí você vai para o capítulo 14, novamente, purificação da lepra. Capítulo 15,
Impurezas do homem e da mulher, que vai entrar a menstruação, o líquido seminal, que tudo ali era considerado coisa que poderia tornar uma pessoa impura cerimonialmente. Capítulo 16, a gente vai ter o Yom Kippur, o dia da expiação, né? E aqui tem um conceito, de novo, a gente retoma o conceito de santidade. O que é o dia da expiação? O dia da expiação é o dia mais separado, mais santo, mais importante. Se vocês já estudaram um pouco do livro de Levítico, vocês vão perceber que ele tem uma noção de santidade que é espaço temporal e circular, de expansão de círculos. Vou explicar melhor para vocês. O livro de Levítico pensa a santidade como uma coisa que vai se concentrando. Você tem menos santidade e à medida que o círculo vai ficando mais fechadinho e se concentrando num centro, ele vai se tornando mais santo. Isso tanto em relação ao espaço quanto em relação ao tempo. Então vamos entender isso melhor. Em relação ao espaço, qual que é o centro? O centro é uma parte do santuário que era chamada de Santo dos Santos, onde ficava o tabernáculo. Depois, qual que é o espaço que aumenta um pouco? O santuário como um todo. Depois, qual que é o espaço? O tabernáculo, incluindo o pátio. Depois, qual que é o espaço? O espaço incluído as tribos. Então, quanto mais você se aproximava do centro do acampamento, né, ali pensando a figura do tabernáculo que aparece em Levítico, mais santo. Quanto mais você se afasta desse centro, menos santo. A mesma coisa acontecia com o tempo. Porque o centro é o dia da expiação. O dia mais sagrado de todos os dias é o dia do Yom Kippur, o dia mais santo. Aí depois, qual que é o dia mais santo? O sábado, que é o sábado semanal. Então depois do Yom Kippur, o dia mais santo é o sábado semanal. Qual que depois é os dias mais santos, mais sagrados, vamos assim dizer? As festas. A festa da Páscoa, as 3 grandes festas, né? A Páscoa, o Tabernáculo, o Pentecostes. São as festas sagradas, as festas santas. E depois você tem os dias comuns. Então perceba que você vai indo do dia mais santo, do Yom Kippur, e você vai ampliando o círculo. A mesma coisa acontecia com as pessoas. Qual que é a pessoa mais santa, mais sagrada de todas? O sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote é a pessoa mais sagrada. À medida que você vai se afastando, né, você tem o quê? O sumo sacerdote, depois você tem os sacerdotes comuns, você tem a tribo de Levi, os levitas, e depois você tem as tribos de Israel, no geral. Então você vai tendo a pessoa mais santa e você vai afastando e vai diminuindo o grau de santidade. Todo mundo em Israel é santo, mas, digamos assim, uns são mais santos do que outros, né? Quanto mais próximo do sumo sacerdote, mais santo. Toda a terra de Israel é santa, mas quanto mais próxima do Santo dos Santos, mais santo. Todos os dias, digamos assim, são santos, mas quanto mais próximo do sábado, ou melhor, quanto mais próximo do Yom Kippur, do dia da expiação, mais santo. Por que é importante isso? Porque existe um momento especial em que esses 3 se encontram, que é o Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? É o dia mais santo em que a pessoa mais santa vai para purificar o lugar mais santo. Então é o dia que o sumo sacerdote, a pessoa mais santa, entra no Santo dos Santos, o lugar mais santo, para fazer o ritual de purificação, né, ali no dia da expiação. Percebam isso. Então, isso que eu quero que vocês vão pegando. Por que a gente vai falar de tanta coisa assim, de rituais, cerimônias, para entender Levítico 18 e 22, que teoricamente era sobre homossexualidade? Porque se a gente não fizer esse caminho, a gente não vai entender por que Levítico 18 e 22 não é sobre homossexualidade. A gente precisa fazer esse caminho, né? A gente precisa entender o livro como um todo. E aí a gente tem, né? Eu comentei Levítico 16, que é o texto sobre os Yom Kippur, né? Levítico 17, você vai ter proibição de comer carne com sangue. Aqui também tem um significado ritual, né? O sangue ali, ele era derramado, não poderia ser ingerido, porque tem todo um significado ritual ligado ao sacrifício, que o sangue também é derramado. Levítico capítulo 18 é o capítulo sobre relações sexuais. E aí, esse capítulo a gente vai pular, porque a gente vai trabalhar ele daqui a pouco. Que é o capítulo que a gente vai trabalhar. Então a gente esquece Levítico 18, vai só olhando o contexto que o capítulo tá. Porque se você não pensar nesse contexto, você tá caminhando que rituais, cerimônias, aí chega um capítulo sobre sexo, aí você fica, o que é isso? Vamos entender
qual que é o interior do capítulo, onde ele está dentro, de que livro ele faz parte. Para a gente não pensar, se Levítico 18 estivesse dentro de um livro sobre regras de moralidade, regras do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, virtudes éticas, aí sim a gente poderia interpretar esse texto de uma outra forma. Mas vamos entender dentro do que o capítulo 18 está antes de chegar no capítulo 18. Vamos para o capítulo 19. No capítulo 19 vão ter diversas leis e vocês vão perceber que essas leis só fazem sentido se a gente entender esse contexto. Se a gente entender esse contexto ritual. Aqui em Levítico 18 ele vai combinar várias leis, então vai ser um capítulo bem fragmentado, assim, vai ter leis de vários tipos sobre vários assuntos. Mas alguns são interessantes da gente dar uma olhada. Por exemplo, que vocês podem achar tipo assim, nossa, quando vocês leram, vocês acharam estranho. Mas agora que vocês conhecem o contexto de Levítico, talvez essas proibições comecem a clarificar para vocês. Então vamos ler Levítico capítulo 19, versículo 19. Diz assim: obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem duas espécies de sementes na mesma lavoura. Não usem roupas feitas com dois tipos de tecido. Aí você fica, que tipo de lei é essa? Ah, vocês lembram que tipo de lei é essa? O que eu falei? Levítico tem algumas leis que representam a ideia de não se misturar. De novo, a ideia de santidade como separação. Aquilo que é puro, aquilo que é impuro. Aquilo que é dos cultos pagãos, aquilo que é do culto do segundo templo do povo eleito. Aquilo que são práticas impuras, práticas puras. Ah, então por que eu não posso misturar espécies de animais diferentes? Por que eu não posso misturar espécies de sementes diferentes? Por que eu não posso misturar na mesma roupa tecidos diferentes? Não é, é porque existe uma metáfora aí. Existe uma questão didática aí. Eu não misturo sementes diferentes. O que isso quer me ensinar? O que isso simboliza? Que eu não misturo com os pagãos. Que eu não me misturo com as práticas impuras. É uma metáfora. Percebam a metáfora? Não misturem roupas de tecidos diferentes. Simboliza vocês não se misturarem com os povos pagãos, com as práticas pagãs. Ah, não misturem sementes diferentes. Ah, simboliza eu não me misturar com aquilo que é do ritual impuro. Não misture espécies de animais diferentes. A ideia aqui, então, é inculcar na cabeça das pessoas a ideia de separação, de não misturar, de não corromper, de não fazer... O povo de Deus deve ser como água e óleo em relação aos outros povos. Eles não devem se misturar. É a metáfora da água e do óleo. Não pode ser como a água e o sal que se misturam. Deve ser igual a água e óleo. É essa mensagem que está por trás dessas proibições que a princípio podem parecer esquisitas, mas quando a gente entende a mensagem por trás dela, elas se tornam mais claras. Então, a Levítico 19, 26, a gente vai ter, de novo, a proibição de não comer carne com sangue. E aí a gente tem Levítico 19, 28, que aí vocês devem já ter ouvido falar desse texto, que diz assim, Levítico 19, 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou Yahvé. Aqui a gente vê que o tradutor dessa Bíblia, que eu acho que é a Nova Versão Internacional, ele já não sabe interpretar o texto à luz do seu contexto. Aqui não é sobre tatuagem. Ele traduziu o texto falando de tatuagem, porque ele deve ter pensado assim, vou colocar na Bíblia que a Bíblia proíbe tatuagem. Ah, mas vamos lembrar o contexto? Esse livro é sobre o quê? Faz sentido ter uma proibição de tatuagem num livro que é sobre cerimônias, rituais, não se tornar impuro como os povos pagãos? O que é isso, tatuagem? Tatuagem aqui é marcas no corpo. Que marcas? Ah, quando o povo... Vocês devem lembrar, por exemplo, de 1 Reis 18, eu acho. Quando tá ali Elias com os profetas de Baal e eles começam a fazer marcas no corpo para Deus responder eles, para Baal responder eles. Eles começam a se chicotear, fazer marcas no corpo, se cortar para pedir aos deuses uma resposta. Quando uma pessoa morria, também nos rituais funerários ali para expressar a tristeza, para expressar o luto, naqueles rituais as pessoas se cortavam, faziam marcas no corpo. É isso que é a tatuagem do texto. São marcas no corpo, marcas de corte. Não é a tatuagem que a gente faz. Esse texto não é sobre isso.
Mas agora que a gente entende o contexto, a gente vê que o tradutor ele não estudou o texto direito. A gente vê aqui que, na verdade, o tradutor quis colocar uma proibição de tatuagem aqui, quando o texto, na verdade, não é sobre tatuagem. É sobre fazer marcas no corpo, que era uma coisa que aconteceu nos rituais das outras religiões, dos outros cultos. Aí a gente vai para o capítulo 20. O capítulo 20 ele vai estar ligado ao 18, porque ele vai ser proibições, principalmente a coisas que o capítulo 18 proíbe. Então é um livro sobre punições. Digamos assim, se vocês violarem essas leis, existem certas punições. Em muitos casos, pena de morte. Capítulo 21. Capítulo 21 vai dar regulamentações para os sacerdotes. Capítulo 22 também, e também vai falar sobre sacrifícios. Capítulo 23 vai falar sobre os dias sagrados. O sábado, a Páscoa, a festa dos pães sem fermentos, a festa das primícias, a festa da semana, o dia da expiação, a festa das cabanas. Lembra de novo aquela ideia de santidade que envolve o tempo. Existem os tempos mais sagrados e os tempos menos sagrados. Capítulo 24 vai falar sobre o candelabro, que era aquela coisa que você acendia o fogo e ficava iluminada. Capítulo 25, de novo, vai voltar para aquela ideia dos tempos sagrados. A gente vai ter aqui o ano sabático, passava 6 anos, o 7º ano era um ano sagrado. Então a gente retoma aqui essa ideia. No 26 a gente vai ter algumas ideias de recompensa e castigo, né? Se vocês obedecerem essas leis, vocês vão ser recompensados. Se desobedecerem, vão haver alguns castigos. E o capítulo 27 vai falar sobre resgate, vai falar sobre votos. Tá. Vocês perceberam que o livro de Levítico inteiro tá ligado àquilo que eu falei? Sobre rituais, cerimônias, organização das práticas religiosas do Segundo Templo. Se vocês não entenderem isso, a gente não entende Levítico 18. E a gente não entende Levítico 18, 22. Entendido melhor o contexto do livro como um todo, nós podemos ir para a terceira parte, que é estudar o capítulo 18. O contexto do capítulo 18. Então vamos pegar aqui a Bíblia. Vamos agora estudar o capítulo. A gente estudou o livro como um todo. Agora a gente vai estudar o capítulo para a gente chegar no versículo. Então vamos. Levítico capítulo 18. De tudo que eu falei aqui, algumas Bíblias, você vê quanto essas traduções bíblias que a gente tem hoje em dia não ajudam muito a gente. Dependendo da Bíblia que você tiver aí, você vai ler Levítico 18 e vai estar um título em cima escrito assim, casamentos ilícitos. Então, algumas Bíblias, peguei uma que faz isso, essa daqui, a João Ferreira de Almeida. Né? A gente abre em Levítico 18, não sei se vai dar para ver bem, mas aqui no título do capítulo vai estar escrito casamentos ilícitos. Casamentos ilícitos? Tá, a gente acabou de ver que Levítico é um livro que vai regulamentar os rituais, as cerimônias. Talvez você pense, talvez está falando de casamento porque vai falar sobre as cerimônias de casamento. Só que você lê o capítulo não é sobre cerimônias de casamento. Se fosse sobre isso, faria sentido, né? A gente tem um livro sobre cerimônias de casamento dentro de um livro que trabalha sobre rituais, cerimônias, mas não é sobre isso o capítulo. Então o capítulo é sobre... O que a pessoa que colocou esse título no capítulo quer que você pensar? Esse título não faz parte do texto original, ele foi inserido pelos tradutores para fazer você pensar que Levítico 18 é um capítulo sobre quais casamentos Deus permite e quais casamentos Deus não permite. Para quando você chegar no versículo 22, que fala assim, com varão te não deitarás como se fosse mulher abominação, você pensar, esse texto está proibindo o casamento gay. Só que isso faz sentido dentro de tudo que a gente viu, qual que é o contexto, a mensagem. Esse capítulo, se for sobre isso, ele é um capítulo completamente deslocado. Ele é um capítulo que não combina com o livro. Ele é um capítulo que não faz sentido no contexto maior do livro. Então, sobre o que é Levítico 18? Então sobre o que é? Levítico 11 é sobre o quê? Sobre que animais são impuros e impuros que podem comer, que vai fazer eu participar dos rituais. Ok. Todo capítulo, todo livro é sobre isso. Então por que Levítico 18 seria sobre uma vida ética, moralidade sexual? Perceba que tem alguma coisa estranha
na maneira como os tradutores querem fazer a gente ler Levítico 18, Levítico 18 não é sobre isso. Levítico 18 está dentro da mensagem maior de Levítico. Levítico 18, vamos começar a ler o capítulo. Disse o Senhor a Moisés. A gente sabe que não foi Moisés mesmo que escreveu, mas o autor aqui está tentando conferir autoridade ao texto, atribuindo essas proibições, essas leis a Moisés. Então diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito. Vamos continuar. Onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Isso é revelador. Então tá ainda dentro do contexto. Tá ainda dentro do contexto de separar o que são as práticas que podem acontecer na nossa religião e as práticas que acontecem na religião dos pagãos. Nossas práticas religiosas não serão as mesmas do povo do Egito. Nossas práticas religiosas não serão as mesmas daquelas da terra de Canaã. É isso que é o capítulo 18. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou Yahvé, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou Yahvé. Aí vem as proibições. Versículo 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou Yahvé. Então ninguém pode se aproximar de uma parente para fazer sexo com essa parente. Por que tem essa proibição? Porque essa prática era praticada. Era praticada pelos cananeus, segundo a visão do autor. Pelos cananeus, pelos egípcios. Na verdade, essa prática era praticada, provavelmente, pelos próprios hebreus na sua história passada. E era praticada no contexto de cerimônias religiosas. Então é isso que a gente precisa entender aqui. Essas práticas eram praticadas na religião. Existia uma coisa comum na antiguidade, que eram os prostitutos cultuais. Esses prostitutos cultuais, eles faziam sexo durante as cerimônias. Por exemplo, aqui fala dos cananeus. Os cananeus tinham Baal como seu deus. O que os cananeus faziam quando eles precisavam de chuva? Eles faziam cultos que envolviam sexo. Por que fazer cultos que envolvem sexo? Pensa na cabeça do povo daquela época. Eles olham para o céu e o céu é divino. Eles olham para a terra e a terra é divina. Eles olham para a chuva e a chuva vem do divino. E eles olham para a terra regada pela chuva e dela nascem plantas que nascem dessa terra divina. Percebe a analogia? O céu divino fecunda a terra divina e gera os seus filhos, que é os frutos da terra. Então, na verdade, o que é a chuva? A chuva é o sêmen que cai do céu para fecundar a terra. O céu, a gente pode pensar aqui como Baal, como os deuses que estão no céu. Pode ser Baal, pode ser Elohim, os Elohims, né? Elohim, só o M já é plural no hebraico, mas pra gente, a gente fala Elohim, que é mais fácil de entender que está no plural, né? Igual Baalim, né? A gente fala Baalins, né? Os Baals que estão no céu. Inclusive, no passado, Javé estava incluído. Vocês precisam entender uma coisa, que os judeus, os hebreus, eram um povo cananeu. Os hebreus eram um povo da terra de Canaã. E eles participavam do mesmo estilo de culto, do mesmo estilo de cultura. Quando eles passaram a adorar Javé, que é um deus que veio de uma outra região e que foi introduzido na terra de Canaã, os hebreus fizeram um sincretismo entre essa divindade que veio da terra de Edom, que é Javé. Posso depois fazer um vídeo sobre isso. Aqui não faz muito sentido aprofundar sobre isso. Na história passada dos hebreus, Javé também era entendido como um desses deuses, como um desses Elohim, como um desses Baal. Javé é chamado, né? Javé, Jeová, Yahvé, que é o Deus
da Bíblia hebraica, é chamado também de Baal, é chamado também de Elohim. Então, e ele era retratado com pênis grande. Tem retratos do século VIII a.C. em que Javé é retratado com um pênis grande. Porque dele veio o sêmen. Dele veio o sêmen que fecunda a terra. Então, tanto Javé, quanto Baal, quanto Elohim são divindades masculinas que fecundam a terra com seu sêmen. A terra aí pode ser representada por Aserá, pela deusa Xerá, que ela vai ser representada pelos bosques, pelas árvores. Ela é fecundada e da terra nascem os frutos. Então, em períodos de seca, em períodos que é necessário clamar pela divindade pelo seu sêmen, você faz um ritual que imita, é mimético, é um ritual que imita aquilo que você espera que a divindade faça. Então, há uma espécie de espelhamento. As pessoas se reuniam nos cultos, elas faziam sexo entre si, como uma forma de imitar aquilo que espera-se que a divindade faça, que a divindade mande o seu sêmen para a terra e fecunde a terra com seu sêmen para que da terra brotem os frutos. Essa era uma prática dos cananeus, era uma prática que também aparecia nas regiões egípcias, era uma prática que aparecia na Babilônia. O culto sexual, o sexo como parte do culto, era uma coisa comum, inclusive na história passada dos judeus. Há um texto que nos mostra isso, por exemplo, que é 1 Reis 14, 24, se eu não me engano. Vou conferir aqui, eu acho que é esse texto mesmo. Vamos só dar uma lida nele para a gente perceber um pouco disso. Então a gente tem aqui 1 Reis, capítulo 14, no seu versículo 24, nós vamos estar lendo o seguinte. Então, 1 Reis, capítulo 14, versículo 24. Havia no país, que país? País dos judeus, antes do exílio, né? Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas. Aqui o autor que está escrevendo, ele já é posterior, ele já via essas práticas como algo ruim. Então ele escreve, que é o autor deuteronomista, né, que a gente chama ele assim. Havia no país até prostitutos cultuais, o povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Então havia no país, havia entre os judeus essa prática do sexo como parte do culto. Então fazia parte do culto dos judeus, dos egípcios, dos hebreus antes do exílio, dos egípcios, dos cananeus, provavelmente dos babilônios também. Então era uma prática comum. Que agora, esses autores de Levítico que estão regulamentando a nova religião, eles não entendem que essa prática deve fazer parte. Um exemplo disso, dessa ideia, lá em Êxodo, vocês vão ler o seguinte, de novo essa tentativa de condenar esse tipo de relação entre culto e sexualidade. Vai aparecer no livro de Levítico. Agora, Levítico 19, no versículo 14, diz assim: Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Versículo 15. Disse ele então ao povo: Prepare-se para o terceiro dia, e até lá não se cheguem a mulher. Ou seja, separem. Vamos nos preparar para um encontro sagrado com Deus, então tire o sexo da sua vida até esse momento. Se consagrem sem sexualidade nesse momento. Por quê? Então eu, ao me encontrar com Deus, não devo me envolver com a sexualidade. Aqui já tem um contexto mais interessante, assim, de que já tem uma teologia mais trabalhada nesse período do Segundo Templo. Deus já é visto como um ser que não tem sexo, como um ser que é transcendente. Então não faz sentido, já não é mais aquele Deus que manda sêmen do céu. É um Deus que, para você se chegar nele, vamos afastar da sexualidade, do que é carnal, porque esse Deus é um Deus transcendente, é um Deus que não está mais ligado ao carnal, é um Deus que não está mais ligado à sexualidade. Então perceba que a noção de Deus aqui é diferente. Então a ideia de sexo fazer parte de rituais não faz mais nenhum sentido. E aí nós já então trabalhamos um pouco sobre isso, de que então existe essa separação. Agora que a gente entendeu isso melhor, vamos prosseguir então. Levítico 18 fala mais especificamente de pessoas que faziam sexo com seus parentes. Porque o que acontecia nesses rituais?
As pessoas, quando se uniam para fazer esses rituais, não importava se era irmão, se era mãe, se era tia. Ali todo mundo no ritual fazia sexo entre si, nesses rituais. Isso é horrorizante para o autor. Como assim? As pessoas esquecem dos seus laços familiares e nesses momentos de cultos, de rituais, elas não ligam para isso e fazem sexo entre si. E aí o autor proíbe isso. Além disso, além de fazer sexo entre parentes, essas pessoas faziam sexo até com animais. A gente vai perceber, por exemplo, no capítulo 18, se você continuar lendo, que vai aparecer a questão dos animais também. Então, acho que no versículo 23 do capítulo 18 de Levítico, diz assim, não tenham relações sexuais com um animal. Eu não sei se vocês já viram, existe um vaso, não vai ter como eu mostrar aqui, mas existe um vaso que tem um desenho assim de pessoas fazendo sexo entre si com animais. Pensa nesse negócio assim. As pessoas ali faziam sexo com animais, faziam sexo com parente, nem aí. O autor de Levítico, evidentemente que agora Deus é um ser transcendente, sexualidade não faz sentido misturar com culto religioso, ele está condenando essas práticas. Quer dizer que ele acha que incesto é correto fora do contexto religioso? Não. Na verdade, ele está mais horrorizado ainda por causa disso. E eu quero que vocês entendam isso. Aqui existe dois elementos. Existe um elemento que realmente o autor de Levítico ele entende que incesto não é uma coisa certa, é uma coisa assustadora. Mas o foco dele ao tratar desse assunto é que as pessoas faziam isso no contexto religioso. Então, assim, era uma aberração para o autor. Isso era assustador. Isso era uma coisa meio assim que escabrosa, digamos assim. Então, vocês entenderam o contexto do capítulo 18. Agora que a gente entendeu o contexto do capítulo 18, a gente vai para o texto polêmico, que é Levítico 18, 22. Então vamos lá, Levítico 18, 22. Levítico capítulo 18, versículo 22 diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher é repugnante. A primeira palavra que eu quero que vocês prestem atenção nesse texto é a palavra repugnante. A palavra repugnante, na boa parte das traduções, inclusive nessa daqui, quer ver? Levítico 18, 22. Vamos ver nessa versão aqui. Que tem uma linguagem um pouco mais arcaica, mas que vai então ser mais comum, que é uma linguagem que vocês vão ouvir muito, assim. Então nessa versão aqui vai aparecer assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher, a abominação é. A palavra abominação aqui no hebraico é toevá ou ainda toebá, dependendo da maneira como se pronuncia. Essa palavra toevá, vocês vão ver muita gente falando, homossexuais são uma abominação. Já não entendeu esse texto. Vamos aqui. A palavra toevá era uma palavra que se referia a tudo que era abominável, rejeitável por Deus, no contexto principalmente de cultos idólatras. Tudo que tem a ver com idolatria, com adoração a outros deuses, com rituais a outros deuses, é toevá. Então, toevá tem esse sentido ritual, cerimonial. Então, o que é uma coisa abominável diante de Deus? A abominação é aquilo que é uma prática de culto, uma prática religiosa que exalta outros deuses, que exalta outras divindades. Toebá é uma palavra que aparece na Bíblia hebraica, Antigo Testamento, nesse sentido. Ela está sempre ligada, associada, geralmente ela está associada com a idolatria. E isso combina com o contexto do capítulo. Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, se vocês pegarem no léxico, Brown Driving Briggs, que é no Bible Hub, ele vai listar os textos, os sentidos que a palavra toevá é usada na Bíblia, né? Então ele vai, por exemplo, mostrar que ele está relacionado aos sacrifícios. Então, Êxodo 8, 22. Ele está ligado a Gênesis 46, 34, Gênesis 43, 32. Depois ele vai estar ligado à comida impura, Deuteronômio 14, 3. Adoração a ídolos, Isaías 41, 24, Jeremias 2, 7. Ele vai estar ligado à feitiçaria e práticas idólatras, a Ezequiel 16, 50, Ezequiel 18, 22.
Ele vai estar ligado a Deuteronômio 18, 9 e 12, 2 Crônicas 28, 3. Então aqui eu peguei só, abri esse dicionário que está no Bible Hub, só para vocês terem ideia, né? Ele está ligado aos ídolos, a Ezequiel 5, 9, Esdras 9, 1, 11, 14. É uma palavra que está ligada aos objetos idólatras, 2 Crônicas 34, 33, Jeremias 16, 18. A gente não vai conferir esses textos todos, é só para mostrar para vocês que a palavra toevá, quando ela é usada na Bíblia hebraica, ela está sempre ligada ao contexto da idolatria. E isso combina agora com o que a gente está entendendo aqui. Primeira coisa, o autor ele sabia que era comum nesses cultos idólatras, nessas cerimônias pagãs, não só que parentes fizessem sexo entre si, não só que pessoas fizessem sexo com animais, mas que homens fizessem sexo com outros homens. Porque aqui é um tipo específico. Levítico 18, 22 diz assim: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Esse como quem se deita com uma mulher é importante. Primeira coisa, a gente vai fazer aquela mesma coisa que a gente entendeu para entender a questão do incesto. O autor considera incesto errado fora do contexto religioso? Considera. Isso sim, considera. Mas no capítulo, o que ele está focando? O contexto religioso. Então, ele está horrorizado que uma coisa que é errada, que é o incesto, seja praticada no contexto religioso, como uma forma de culto a Deus. Isso não pode acontecer na religião que agora está sendo organizada no Segundo Templo. A mesma coisa a gente deve entender sobre essa prática que é mencionada neste capítulo. Não se deitar aqui não se refere a qualquer tipo de relação sexual com outro homem. Não se deitar nesse texto aqui se refere à penetração. A palavra se deitar aqui tem a ideia de penetrar. Então vocês vão ler o texto dizendo assim: não se deitará, leia como não penetrará. Não penetrará outro homem. Agora tem uma partícula que diz como se fosse mulher, abominação é. Aqui tem duas coisas. A gente precisa entender que ato sexual é o assunto desse versículo. O ato sexual, que é o assunto de Levítico 18, 22, é um homem vir e penetrar outro homem. Então aqui ele está falando para o homem que é o ativo, que é para ele não penetrar outro homem. Então é uma condenação específica. Eu não posso penetrar outro homem. Por quê? Aí vai dar dois motivos. Como se fosse mulher, abominação é. A abominação é, a gente já viu. É a preocupação cerimonial, a preocupação religiosa. Isso é uma prática de idolatria, essa é uma prática ligada aos cultos pagãos. Isso a gente já trabalhou. Mesma coisa lá do incesto, existem dois motivos. É moralmente errado, é religiosamente errado. A mesma maneira aqui. É religiosamente errado. Então, os outros povos, os egípcios, os cananeus, até mesmo nós, na nossa história passada, nós praticávamos o sexo entre homens, nós penetrávamos outro homem para chamar a divindade a mandar o sêmen do céu, seja lá o que você quiser fazer com esses rituais. Seja lá para adorar essas divindades que tinham essa questão forte da sexualidade. Agora, no nosso culto, isso não pode acontecer mais, porque isso é uma abominação, isso é coisa de idólatra. Isso é uma abominação, ou seja, isso é coisa de idólatra. Aqui é um motivo religioso. Isso significa que fora do contexto religioso, um homem pode penetrar um outro homem para esse autor? Não. Por quê? Aí tem a outra parte do versículo. Como se fosse mulher. Então tem alguma questão aqui nesse texto. Por que um homem não pode penetrar um outro homem? Agora a gente precisa se desligar do nosso contexto, se desligar um pouco da nossa cultura, para a gente não cometer uma coisa chamada anacronismo. Quando esse texto foi escrito, não existia o conceito que a gente tem hoje de homossexualidade. Primeira coisa que vocês precisam entender. Não existia a ideia de orientação sexual. Não quer dizer que não existia sexo entre homens. É óbvio que existia. Inclusive, você está falando disso. Só que não existia o conceito que a gente tem hoje da pessoa com o que tem uma orientação que ela é gay. Não, na cabeça do autor todo mundo é hétero. O que acontece é que alguns héteros penetram outros homens. E pior, para esse autor, no contexto religioso, no meio do culto, como cerimônia. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer, primeiro, porque isso é idolatria, isso é coisa de idólatra fazer. É idólatra que fica penetrando homens no culto. E segundo, porque isso faz com que aquele homem seja tratado como se fosse uma mulher. Esse é o ponto-chave do versículo.
como se fosse uma mulher. Não penetre um outro homem, porque ao fazer isso, você está tratando ele como se ele fosse uma mulher. O que isso quer dizer? Pense agora não no nosso contexto de homossexualidade, esquece isso. Pense no contexto do autor. O autor vive numa sociedade misógina, uma sociedade que vê a mulher como um ser inferior. Isso é muito claro. Levítico vê a mulher como um ser inferior. A menstruação torna a mulher impura. A mulher é inferior. Mulher não pode ser sacerdote. Mulher não pode ser tocada enquanto está em menstruação. Mulher, quando fica grávida de fêmea, o período de purificação demora mais do que se ela ficar grávida de um macho. Mulheres são inferiores. Homens são superiores. Homens têm uma dignidade maior. Essa é a mentalidade do autor. Agora, pense, esse autor olha para o passado, olha para as outras culturas, para os cultos dessas culturas, e acontece o que nesses cultos? Um homem vem e penetra um outro homem. Por que isso é errado para esse autor? Porque isso, penetrar, é uma coisa que você faz com mulher. Que o autor está entendendo aqui que quando um homem vem e penetra outro homem, isso é violência. Eu imagino que deve ser até difícil para o autor, acho que o autor nem pensa nessa possibilidade, que um homem goste de ser penetrado. Isso é absurdo. Um homem gosta de penetrar. Então, se um homem vem e penetra outro homem, para a cabeça do autor aqui, nem faz sentido pensar que esse outro homem que está sendo penetrado está gostando disso. Isso para ele não passa na cabeça dele. Tanto é que ele direciona o versículo não para a pessoa que está sendo penetrada, porque ele já pressupõe que a pessoa que está sendo penetrada não aceita esse tipo de coisa, porque isso é horrível na cabeça do autor. O problema, o texto se dirige ao homem que penetra. Não penetre um outro homem, você está louco. É isso que o autor está pensando. Penetrar é coisa que você faz com mulher, não é com homem. Por quê? Porque mulher é um ser inferior. Mulher foi feita mesmo para ser penetrada, para ser subjugada. Ela que tem que ficar no papel passivo, o homem no papel ativo. Então, quando você vem e faz o que está acontecendo nos rituais pagãos, que é de um homem penetrar outros homens, isso é ridículo, isso não pode acontecer. Você acabou de violar a dignidade desse outro homem. Você acabou de rebaixar esse outro homem à condição da mulher. Entende agora o versículo? Agora que a gente fez toda a contextualização, agora que a gente trabalhou todo o texto, o versículo não é sobre homossexualidade. O versículo é sobre subjugação, é sobre desvalorização do homem, é sobre violentar um outro homem. Você sempre tenha lido esse versículo como um texto homofóbico. Esse texto não é um texto homofóbico. Esse texto não está falando de homossexualidade. Não existe esse conceito. Esse texto, naquela época, esse texto está falando sobre misoginia. Sobre um contexto misógino. E tudo bem, talvez você leve a Bíblia como a palavra de Deus, mas não é problema reconhecer que a Bíblia tem um contexto histórico e cultural. Você vai ver Paulo falando para a mulher usar o véu, vai ver Paulo falando para a mulher ser submissa ao marido, vai ver Paulo falando que escravos devem ser submissos aos seus senhores. E por que a gente entende? Isso era o contexto da época. Naquele contexto tinha escravidão. Naquele contexto a mulher tinha que ser submissa. Naquele contexto tinha a questão do véu. Naquele contexto, Levítico 18 e 22, a mulher era considerada um ser inferior. Então perceba, esse texto tem dois motivos por trás dessa proibição. Primeiro motivo, religioso, cerimonial, já que está dentro do livro de Levítico. Não penetrará um outro homem como se ele fosse uma mulher, porque isso é coisa de idólatra. É idólatra que penetra outros homens nos seus rituais, nos seus cultos, nas suas cerimônias. Perceba? A abominação. Quando você vê alguém falando que homossexual é uma abominação, você fala assim, moço, você não sabe o que significa abominação no livro de Levítico. A abominação no livro de Levítico significa coisa de idólatra. Então já corrija a pessoa que começar a falar que homossexuais são abomináveis, porque não é isso que o texto quer dizer. Segundo motivo, que não pode penetrar um outro homem,
é que isso, para o autor, é um ato de violência. Não penetre um outro homem, porque ao penetrar um outro homem, você está violentando ele, você está diminuindo a dignidade dele. Seria hoje a gente fazer... A gente vive numa sociedade machista, dá para pensar relações análogas, né? Então, assim, toda vez que uma mulher humilha um homem, você está questionando minha autoridade. A gente vê algumas vezes os homens fazer isso. O próprio adultério, né? Quando um homem é traído, ele acha, violou minha honra, a mulher me traiu, olha, ela violou minha honra de homem. Eu fui corno. E aí não pode aceitar isso porque a mulher, ela diminuiu minha honra, ela feriu minha honra. Pense em tudo que na nossa cultura fere, assim, entre aspas, a honra de um homem, já que a gente ainda tem essa sociedade machista. Na época, eu fui penetrado, feriram minha honra. É essa a ideia. Então, não penetre um outro homem, porque ao fazer isso, você fere a honra desse homem. Você fere a dignidade desse homem. Aqui é só sobre penetração, não é sobre outros atos sexuais, e que a broderagem, digamos assim, está permitida. Mas, brincando um pouco, perceba o contexto do texto e perceba que o assunto não é a homossexualidade, o foco não é esse. O foco é a dignidade masculina e a questão dos rituais e das cerimônias. Porque vamos ler o contexto. Agora sim a gente pode ler o contexto e perceber isso. A gente leu o versículo 22. Vamos ler o versículo anterior. Levítico capítulo 18, versículo 21. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Versículo 23. Não tenha relações com animais, contaminando-se com eles. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele, é depravação. Versículo 24. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Perceberam agora que tudo faz mais sentido dentro do contexto? Se você lia Levítico 18, 22 como um texto sobre homossexualidade, sobre casamento gay, o contexto não faz sentido. O versículo anterior está falando assim: não pegue seus filhos para oferecer no fogo para os deuses. O contexto é sobre idolatria? É sobre cerimônias pagãs? Tipo assim, fica deslocado, percebam? Percebam os versículos que se seguem. Não contaminem com as práticas dos cananeus, com as práticas dos povos, das nações ao redor de vocês. Percebam que agora que a gente contextualiza o texto, ele faz muito mais sentido. Levítico 18, 21. E aí eu vou lembrar para vocês. Essas proibições estão sendo feitas. Se há necessidade de proibir, é porque essas práticas eram praticadas não só por outras nações. É porque essas práticas também foram praticadas pelos hebreus no seu passado. Então elas não podem mais voltar a acontecer, elas não podem fazer mais parte desse povo que está agora reconstruindo o templo, que está agora reorganizando a religião. Inclusive, a gente leu o 1 Reis 14, 24 para mostrar que a prática de fazer sexo nos cultos era uma prática que fez parte da história dos hebreus. Da mesma maneira, a prática de oferecer filhos em sacrifício aos deuses fez parte da história dos hebreus. A gente tem exemplos disso. A gente tem resquícios disso. Então, por exemplo, se vocês vão lá para Gênesis, vocês vão ver Abraão indo oferecer o seu filho Isaac para Deus. É claro que vai aparecer a ideia de que Deus proibiu, que não era para fazer isso mais. Mas a gente vê um resquício aí do passado de que se fazia assim, oferecia-se sim o primogênito em sacrifício para Deus. Em Êxodo também vai aparecer essa ideia de oferecer o primogênito como sacrifício a Deus. Aí o autor vai fazer uma correção. Agora a gente não oferece literalmente. Agora os levitas substituem isso. Mas antes se oferecia os primogênitos a Deus em sacrifício. Juízes, capítulo 11, nós vamos ver Jefté, que é um juiz, fazendo um voto no qual ele depois vai oferecer sua filha em sacrifício a Javé, a Jeová. Então é bem provável que sim, a gente não tem como dizer com certeza absoluta, mas é bem provável que sim, que assim como o sexo fazia parte dos rituais, o sacrifício de pessoas também fez parte dos cultos a Deus. Inclusive, vai aparecer muitas vezes no Antigo Testamento a ideia de que os hebreus ofereciam criancinhas para o deus Moloque antes do exílio babilônico. E quem que era Moloque? Moloque, alguns estudiosos vão falar que ele não era um outro deus, ele era o próprio Javé. Então, quando essas pessoas iam oferecer sacrifícios ao deus Javé,
ao Deus Jeová, Deus Yahvé, ele era chamado de Yahvé Melech. O que significa Yahvé Melech? Yahvé Melech é um termo que significa Jeová, o nosso rei, Javé, o nosso rei. Então, quando eles iriam oferecer sacrifícios de criancinhas a Javé, eles chamavam Javé de Melech. Aqui o autor fez para apagar esse passado, ele vai mudar as vogais e vai colocar o termo Moloch. Então, Moloch, na verdade, não é um outro deus. O Moloch é o próprio Javé, já que no passado se oferecia sacrifícios a Yahvé Melech. Essa é uma hipótese, não é certeza absoluta, ela é corroborada pelo Thomas Homer, né? Mas a hipótese de que aqui Moloch, na verdade, não seja um outro deus, mas seja o próprio Javé, só que o autor de Levítico, agora que está aqui nesse contexto de segundo templo, que a gente quer apagar esse passado nosso. Que é isso? O nosso culto nunca teve a ver com sexo. O nosso culto nunca teve. Tanto é que eles sempre colocam o culto das outras nações. Só que eles esquecem que os hebreus eles eram cananeus. Aí eles criam todo esse mito. Na verdade a gente veio do Egito. A gente era escravo. Não. Eles sempre foram cananeus. Então, juntamente com os cananeus, eles praticavam as práticas dos cananeus de oferecer crianças em sacrifício aos deuses, de fazer rituais com sexo. Então aqui o autor está fazendo esse apagamento. Agora, nesse segundo templo, isso não pode mais acontecer, que a gente não aceita mais sacrifícios humanos para Deus e a gente também não aceita mais que o sexo faça parte dos rituais dos nossos cultos. Entenderam agora o contexto de Levítico 18? E aí a gente vai para a última parte, e essa parte é para você, principalmente para quem acredita que o texto ainda vale hoje, que é uma parte de aplicação do texto. Você que acredita que a Bíblia foi escrita para nós, uma visão crítica, né, provavelmente não vai ler o texto assim, mas eu vou me dirigir agora àqueles que acreditam que a Bíblia foi escrita como uma mensagem para nós hoje. E aí eu não penso assim, mas trabalhando com aqueles que pensam assim. O que esse texto está proibindo? Se você pensa que esse texto é contra a homossexualidade, esse é um tipo de aplicação que parece desrespeitar toda a leitura contextual que a gente fez aqui. Então, às vezes, você até hoje leu esse texto como um texto que está falando contra os homossexuais. A gente viu que, pelo contexto, não é sobre isso o texto. Esse texto, na verdade, está falando contra duas coisas: desonrar um homem e praticar a idolatria. É isso. Então, assim, na nossa cultura, a pergunta que você deve fazer é: na nossa cultura, ainda é considerado uma coisa desonrosa penetrar um outro homem? Ou será que necessariamente tem que ter esse sentido? Será que nós não evoluímos talvez não seja a melhor palavra, mas será que nós não temos um outro contexto agora, em que a gente tem uma outra noção de relações entre pessoas do mesmo sexo? Será que toda pessoa que é passiva, ela sente que está sendo violada? Toda pessoa que é passiva numa relação homossexual, ela sente que está tendo a sua dignidade diminuída? Será que nós vivemos numa cultura em que é comum a gente ver em outras religiões, nos cultos, assim, pessoas fazendo sexo como uma forma de adoração a Deus? Ou será que o contexto cultural se modificou? Porque se o contexto cultural se modificou, o texto também precisa ser lido de uma outra maneira. Então, Levítico 18, 22, a gente pode ler à luz do nosso contexto. O que na nossa cultura significa desonrar uma pessoa e o que na nossa cultura significa idolatria. Esse texto não tem a ver com homossexualidade. Se você aplica esse texto à homossexualidade, você simplesmente não entendeu o texto à luz do seu contexto histórico, cultural, do contexto do livro de Levítico. Nós vimos que esse texto está preocupado com a questão da idolatria e que esse texto reflete a ideia de que não se deve diminuir, desonrar e violar a dignidade de um outro homem. Naquela cultura, violar a dignidade de outro homem envolvia a questão de penetrar esse outro homem. Na nossa cultura não é mais assim. Da mesma maneira, lá Paulo fala para a mulher usar véu no culto para ela mostrar que é submissa ao marido. De novo, aí a gente tem uma questão de misoginia, a mulher deve ser submissa, deve demonstrar submissão ao homem. 1 Coríntios 11, você vai ler isso. E deve usar véu. Só que a gente deve perguntar, na nossa cultura, uma mulher usar véu é uma forma dela demonstrar submissão ao seu marido? Será que isso ainda faz sentido? Ou será que o contexto cultural agora é outro? Esse texto, então, a gente relê ele.
Se você, por exemplo, a menos que você seja da congregação cristã do Brasil, se você faz parte de uma igreja que não usa véu, por que você relê 1 Coríntios capítulo 11 e não relê Levítico 18, 22 para entender ele à luz do seu contexto histórico? Levítico 18, 22 não está preocupado com homossexuais. Levítico 18, 22 tem uma outra preocupação. Ele está preocupado com a idolatria, com as práticas de culto, e ele está preocupado com o que para aquele autor, naquele contexto cultural, significava violar a dignidade de um ser humano. No caso do homem, porque tinha esse contexto machista. No nosso contexto, a gente pode reler o texto de uma outra forma. Nós podemos entender, se você quiser aplicar o texto para hoje, a forma mais adequada de aplicar ele, respeitando o contexto do texto, seria dizer assim: não faça aquilo que viola, desonra, violenta a dignidade de uma pessoa e evite as práticas de idolatria. É isso. Essa é a essência do versículo. Então, o que a gente conclui em termos de aplicação? Levítico 18, 22 não está condenando a homossexualidade. Primeiro porque o conceito de homossexualidade que a gente tem hoje não existia naquela época. Não tinha a ideia de orientação sexual, de pessoas que são gays, de homens que se casam. Por isso que a ideia de casamento ilícito aqui é totalmente absurda. Não existe casamento gay naquela época. O autor não está falando de casamento gay. Nem existe a ideia de casamento gay naquela época. Casamento é só homem e mulher na cabeça do autor. Não existe casamento gay. Não é que ele condena o casamento gay. É que não existe essa ideia, esse conceito naquela época. Não existe o conceito de pessoa gay, de pessoa homossexual. Existe sim sexo entre homens? Existe. Mas não existe o conceito de que uma pessoa, enquanto identidade, enquanto orientação, ela é homossexual. Não existe essa ideia naquele contexto. O que existe é a ideia de que homens penetravam outros homens em cultos idólatras e que naquele contexto misógino isso era entendido como uma violência, como diminuir a dignidade desse outro homem. É isso. Basicamente isso. É sobre isso que é esse texto, não é sobre homossexualidade. Então, quando alguém falar para você que Levítico condena a homossexualidade, peça a pessoa para estudar melhor o texto, dentro do seu contexto. Perceba que a gente precisou de mais de uma hora para trabalhar o texto, compreender ele corretamente. Porque é muito fácil qualquer pessoa vir aqui pegar uma Bíblia e ir abrindo versículo isolado e falando que esse texto significa isso ou aquilo, sem interpretar à luz do seu contexto. Não é assim que se entende a Bíblia. Se você quer entender o sentido de um versículo, não basta você fazer aquela coisa assim, abrir a Bíblia no versículo aleatório, li, e ele significa isso. Não. Cada versículo da Bíblia está num contexto. Cada versículo da Bíblia foi escrito com um propósito, com uma motivação. Levítico 18, 22 foi escrito com um propósito, regulamentar a religião, os cultos, as cerimônias. Então, se você não entende o propósito do texto, se você não entende o contexto do texto, o contexto no qual ele está inserido, você vai entender o texto incorretamente. Você vai achar que o texto está falando de homossexuais. Não é isso. Então, espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Aqui, inclusive, não é homossexuais. Literalmente, eram pessoas heterossexuais que iam fazer seus rituais. E que, no contexto do ritual, que eles ficavam com outros homens. Não era como se eles fossem gays no dia a dia. Não é isso. Então, espero que vocês tenham entendido esse texto. Tenham compreendido o contexto. E façam esse exercício. Não leiam a Bíblia de qualquer jeito. Não leiam a Bíblia pegando versículos isolados e simplesmente falando assim, Levítico 18, 22, não se deitará com outro homem é abominação. Logo, homossexuais são abomináveis. Não, a gente viu que abominação nem significa isso nesse texto. Abominação significa idolatria. Então, assim, o texto não é sobre homossexuais, é sobre um ato específico, que é a penetração de um homem por um outro homem, e por um motivo que não é homossexualidade, é a questão da misoginia, de que isso reduz o homem à condição da mulher. Então, assim, vamos interpretar o texto, vamos entender o contexto. Levítico não é um livro sobre código moral, não é um livro sobre ética do dia a dia, é um livro sobre cerimônias, rituais, sacrifícios, impureza ritual, dias sagrados. Então vamos entender o texto à luz do seu contexto. Né? Inclusive hoje a gente não tem mais o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Então nem faz sentido aplicar esse texto aos dias de hoje nesse sentido. Se você quiser pegar alguma coisa da essência do texto, assim, que ainda daria para aplicar hoje, tirando até a parte da misoginia, seria a ideia de que eu não posso violentar a dignidade de uma pessoa. É isso. Então eu espero que vocês tenham entendido esse texto. Independente do como você vê a Bíblia aqui, se você vê a Bíblia de uma maneira crítica, você já entendeu que à luz do contexto o texto não é sobre homossexualidade.
Se você lê a Bíblia como um livro religioso que tem regras para a sua vida hoje, você entendeu que à luz do seu contexto, esse texto não está proibindo você de ser gay, de se casar com outro homem ou coisas parecidas. E se você é mulher, muito menos você, porque nem mulher é mencionada nesse texto. Então esse texto não tem nenhuma regra para mulheres nesse contexto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.